Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Bom final de semana, bom feriado, terça-feira. Vamos começar então nossa aula de fisioterapia geriátrica. Na verdade, uma continuidade da aula passada. A gente parou ali na avaliação de sinais vitais, né? Deixa eu passar aqui pra gente chegar lá na parte de... Cadê sinais vitais? Deixa eu tentar achar aqui. Avaliação da dor. Nós falamos de avaliação da dor. Cadê? Tá. Exame do sistema músculo-esquelético. Nós paramos aqui. Leitura de sinais vitais, né? Então, nós falamos que sinais vitais, quais são os sinais vitais básicos ali que nós vamos avaliar do nosso paciente? Nosso paciente idoso. Nós vamos avaliar a frequência cardíaca em ambos os braços. Vamos então olhar ali a frequência cardíaca lida em 1 minuto, né? A frequência respiratória, que vai variar entre 16 e 25 incursões respiratórias por minuto. E a pressão arterial sistêmica, que vai ser verificada em ambos os braços, e a temperatura. Não podemos descartar também a saturação venosa de oxigênio através da leitura da curva de oxihemoglobina, ou seja, vamos utilizar quem? Nosso oxímetro. Oxímetro portátil, né? Aquele que nós conhecemos, alguns talvez já tenham, e que é muito importante para você ter a sua prática clínica, tá certo? Uma outra avaliação que envolve ali na avaliação do sistema musculoesquelético é o estado mental. O estado mental ele vai determinar a confiabilidade das informações que vão ser fornecidas pelo meu paciente, né? Deve-se então avaliar a orientação temporal, a orientação espacial e também pessoal daquele paciente. Uma outra forma que nós podemos também avaliar é através da inspeção. A inspeção é a observação, é o olhar do fisioterapeuta. Essa avaliação, ela é subjetiva, então vai depender da minha avaliação. O outro talvez vai olhar de outra forma, como eu avalio. Através de uma observação minuciosa, avaliando a postura normal, as anormalidades, avaliação de possíveis posturas antálgicas, né, que é aquela postura de proteção para tentar aliviar algum sintoma ou algum desconforto, observação da face, medidas de circunferência, vamos utilizar então ali as fitas métricas em membro superior, em membro inferior, pescoço, ombros, quadris, observar a presença de edema, que é o inchaço, o estado da pele, qual a coloração dessa pele, tem presença de cicatrizes, tem mudança de pigmento, as unhas e espasmos musculares também vão ser observados. Outra avaliação é através da palpação, através do toque das mãos ali do fisioterapeuta. Deve ser feito de forma sutil, mais precisa, de forma que você não venha interferir na sensibilidade dolorosa do meu paciente. Precisa o suficiente a ponto de não machucar o meu paciente, provocar dor, tá? O objetivo é avaliar a sensibilidade, a flexibilidade, a densidade daquele tecido, da pele, do músculo, da fáscia, determinar a localização exata do ponto doloroso, do local da dor e também das áreas que tem a irradiação daquela dor, determinar áreas ou pontos de espasmo muscular em decorrência daquele processo doloroso, encontrar pontos que existem a formação de edema e também a efusão articular, então pode ocorrer também de ter líquido ali, presença de líquido ali dentro daquela articulação, verificar a temperatura da pele na área que está sendo prejudicada
sempre com o dorso da mão do terapeuta. E também nós vamos verificar a ADM, que é uma amplitude de movimento. Nós vamos verificar de forma ativa, onde o paciente realiza o movimento, e também de forma passiva, que é onde o fisioterapeuta realiza o movimento pelo paciente. Deve ser avaliada para se observar o quanto aquela articulação ela pode estar a falta de mobilidade daquela articulação ou a imobilidade daquela articulação pode estar impedindo primária ou secundariamente o movimento, né? A amplitude de movimento daquela articulação que eu estou avaliando. Qual é a unidade funcional do sistema musculoesquelético? Então, a unidade funcional é a articulação e os seus adjacentes e os seus subjacentes, que são membrana sinovial, cápsula articular, ligamentos e os músculos, que vão então cruzar, vão sobrepor ali aquela articulação. Além de quantificar a ADM, como que eu vou quantificar essa ADM? Se eu vou quantificar, eu vou numerar ela, né? Eu vou utilizar o meu goniômetro. Ah, eu podia ter pegado o meu aqui. Eu vou utilizar, então, o meu goniômetro. Deixa eu ver se eu pego. Aqui, meu pacotinho do meu goniômetro, desde a época do estágio, da faculdade. Na minha época, um bichinho desse foi baratinho. 10 pau. Não sei quanto que tá hoje em dia. Então, eu vou utilizar ali meu goniômetro, que é o que vocês já conhecem, né? Na prática, a gente já viu várias vezes. No estágio. Não lembro se a gente utilizou, acho que mais no estágio, né? Quem fez estágio comigo viu que eu usava demais isso aqui. Nossa, usava muito mesmo. Então, a gente vai quantificar. Aqui o eixo vai estar sobre a articulação, perpendicular à minha articulação. Tem literatura que fala lá de régua fixa, de régua móvel e tal. Então, eu vou colocar ali perpendicular e voltar ali movimentando de acordo com o movimento do meu paciente. Por exemplo, flexão de ombro. Chega até 180 graus. Aí eu vou avaliar a flexão do ombro do meu paciente. Chegou a, por exemplo, 80. Nossa, perdeu bastante, né? Tá com amplitude diminuída, amplitude de movimento reduzida, que pode acontecer ali na prática com aquele idoso, né? Durante ali a avaliação. Então, tem algum comprometimento. O que está causando essa diminuição dessa mobilidade? Nós temos também aqui o goniômetro de articulações menores, o goniômetro de dedos, né? Esse menorzinho. Na prática, a gente quase não usa. Usa mais o grande mesmo. Mas também tem o goniômetro para as articulações menores, que é esse pequenininho. Além de quantificar, então, a amplitude de movimento, nós vamos avaliar presença de padrões capsulares versus não capsulares de restrição de movimento. O que está causando essa restrição, né? Sensação terminal e resposta à dor durante a amplitude de movimento passiva, ao se aplicar uma pressão, uma superpressão. Então, eu vou avaliar qual que é a sensação final do meu paciente no final da amplitude, no final do movimento, no final do arco do movimento. Eu vou perguntar para ele qual a sensação. É dolorosa, é em queimação, é em choque, é em estalido? Então, ele vai me relatar. E eu também vou aplicar uma pressão sobre aquela articulação, tá? Uma resistência. Movimentos articulares acessórios, sua sensação terminal e a resposta à dor. Então, existe a presença de movimento articular acessório. Então,
Por que está ocorrendo esse movimento acessório? O movimento acessório é quando determinada outra região, por exemplo, um músculo que é acessório a determinado grupo muscular, não é o principal responsável por aquela função, mas ele auxilia. Por que o meu paciente está utilizando esse músculo acessório, mais daquele músculo acessório? Está exigindo mais dele? Está tendo mais contração? Está tendo um movimento antálgico? Uma dissociação? Então, um saculejo, ele está fazendo um movimento diferente para mascarar, por exemplo, alguma dor? A perda da amplitude de movimento, a rigidez, a contratura? Então, eu tenho que descobrir o que está acontecendo. Por isso que eu estou ali avaliando, né? Outra forma de avaliar que também é muito importante é a avaliação da força muscular. A avaliação da força muscular, ela pode ser realizada através de escalas, através de testes manuais. Esses testes manuais, eles são muito, muito interessantes, importantes para o diagnóstico, para o prognóstico e também para o tratamento de disfunções do sistema musculoesquelético. E também para direcionar ali a escolha dos testes funcionais que eu vou utilizar. Então, tem um sistema, esse aqui é diferente daquela escada de Kendall, tá? Que é o MRC, que eu sempre falo com vocês que você já tem muita familiaridade. Então, agora eu citei uma outra escala, que é utilizada por Stolov e Reis. Ela vai variar de 0 a 5, onde 5 é a gente está avaliando ali a amplitude de movimento, tá? A mobilidade. A força muscular também. Grau 5, força normal. O músculo move, então ele contrai. A articulação que ele cruza na ADM, o músculo se contrai contra a gravidade e contra a resistência completa aplicada pelo examinador. Por exemplo, meu paciente fez uma flexão de ombro e eu apliquei ali uma resistência contra aquele movimento e o meu paciente vence a gravidade e vence a resistência completamente. Força normal. Grau 4, força boa. O músculo, ele se contrai, ele se move. A articulação que ele cruza na amplitude de movimento total do movimento contra a gravidade, apenas com resistência moderada. Então, eu aplico uma resistência moderada, não é completa, e o meu paciente, ele consegue realizar vencendo essa resistência moderada. No grau 3, nós temos força regular. O músculo, ele vai se mover, ele vai se contrair ali sobre a articulação que ele cruza, apenas contra a gravidade. Se eu aplicar resistência, meu paciente não consegue vencer essa resistência. Vence só a ação da gravidade. E grau 2, que é força mínima, o músculo vai se mover, a articulação que ele cruza, então o músculo vai contrair. E se o membro estiver posicionado de modo que a força da gravidade não esteja resistindo ao movimento, então ele não consegue vencer a gravidade. E o grau 1, que é o traço de força, a contração muscular, ela pode ser vista, ela pode até ser palpada, mas ela não é o suficiente para produzir um movimento. Ele não vai vencer a gravidade e eu vou ver só um esboço de contração. No grau 0, a força é 0. Existe uma paralisia completa, sem contração visível e nem palpável. Outra forma de avaliação é a avaliação do sistema músculo-esquelético. A avaliação do sistema músculo-esquelético. Aliás, a avaliação do sistema neurológico. A avaliação do sistema neurológico. Agora, para a avaliação do sistema neurológico, nós temos aqui um outro amiguinho. Nosso martelinho de reflexos vai poder nos ajudar. Nós temos aqui a agulha. Parecendo aquelas blogueiras postando as coisas. Então, aqui a agulha, né? No meu martelo de reflexo. E aqui eu tenho a vassourinha. Mas tem outras formas, né, de eu também utilizar. Até a ponta de uma caneta já resolve meu caso se eu não tivesse martelinho. Mas é muito interessante você ter o martelinho. Já usei o martelinho muitas vezes.
Compensa o investimento. Não é tão caro assim também. Então, similar a qualquer outra avaliação realizada com um paciente adulto, nós vamos avaliar os nervos cranianos, os nervos periféricos, a função motora, a função sensorial e o status mental do meu paciente. Nos nervos cranianos, vou falar de cada um. Mais complexo, porque normalmente no idoso a reação pupilar ela pode estar diminuída, né? Tanto nos desvios para baixo, para cima, eles podem estar diminuídos. Então, eu vou pedir para o meu paciente realizar algo, por exemplo, eu vou mostrar aqui para ele uma caneta. Vou mostrar aqui para ele uma caneta e eu vou pedir para ele acompanhar, ou, por exemplo, a luz, né? Vou fazer ali a avaliação do reflexo pupilar do meu paciente. Coloco a lanterna, avalio ali o reflexo pupilar. Então, pode ser uma pupila miótica, uma pupila isofotorreagente, que é quando ela contrai e as pupilas estão no mesmo diâmetro. Tem fotorreação, ela contrai quando eu coloco uma luz ali. Posso pedir para o meu paciente acompanhar aquele objeto. Então, por exemplo, eu levanto, ele acompanha para cima, eu abaixo, ele acompanha para baixo. Pode acontecer de esse reflexo estar diminuído, né? Que é natural, é fisiológico ali no idoso. Agora, exacerbadamente diminuído, pode ter alguma correlação patológica, né? A avaliar, por exemplo, pode estar limitado, igual eu já falei, a avaliação seguindo os dedos do terapeuta também pode estar irregular, como, por exemplo, eu pedi para ele aqui, siga o meu dedo, Dona Maria, aí eu vou para um lado, ela vai para o lado, eu vou para o outro, ela vai para o outro. Pode acontecer dela não conseguir acompanhar, como, por exemplo, aquele teste de índex-nariz, né? Pega aqui no meu dedo, Dona Maria, e ela pega no dedo, pega na ponta do nariz, pega no dedo novamente, pega na ponta do nariz. Ela pode ter ali uma incoordenação, né? Agora, por exemplo, ela tem o tempo todo incoordenação. Então, aquilo ali pode estar relacionado a um processo patológico, né? Muito característico. Demência senil, Parkinson, Alzheimer, são algumas das patologias que podem apresentar ali dificuldade nesse teste. A avaliação da função motora, então, vai incluir a avaliação de força, de coordenação, a avaliação de marcha e também dos reflexos. Tanto o tônus muscular, mensurado através dos reflexos tendinosos profundos, como o volume também da massa muscular, ela pode estar diminuída no idoso. O que não é incomum, é comum, mas não quando é acompanhada com uma significativa disfunção motora, né? Se ele tem extrema dificuldade em realizar o teste ou durante aquela avaliação, pode ter alguma associação com alguma patologia. E a função sensorial? As formas básicas de sensação avaliadas são a sensação tátil, superficial através do toque, superficial, toque leve, dor superficial, temperatura, vibração, sensações que normalmente podem estar comprometidas no idoso. E isso pode prejudicar a função motora. Então, eu vou avaliar a temperatura, vou avaliar a dor superficial, vou avaliar o toque, vou avaliar a sensação tátil. Funções sensoriais. E outra avaliação é através do status mental, que é um comportamento chave da avaliação do idoso, que já foi abordado antes. Eu até coloquei aí a citação que foi colocado antes, falando a respeito, né? Que vai determinar a confiabilidade das informações. Deve-se, então, avaliar a orientação temporal, espacial e pessoal do meu paciente. A avaliação do status mental, eu coloquei lá as escalas, lá no iniciozinho, para avaliar a função mental do meu paciente, se está em perfeito estado. Uma outra avaliação muito importante é a avaliação do exame físico funcional. É uma combinação de vários impedimentos funcionais comuns para o idoso. Então, a combinação de vários impedimentos funcionais comuns para o idoso podem
induzir ou, consequentemente, ocasionar a diminuição da habilidade do meu idoso de caminhar, por exemplo, e ter o risco aumentado de cair, o risco aumentado de quedas. A avaliação física funcional, ela deve ser baseada na avaliação das AIVDs, que é as atividades básicas e instrumentais de vida diária, constituem-se na melhor forma de se estabelecer um parâmetro comportamental idêntico para a avaliação clínica e a intervenção proposta. Então, a avaliação ela deve estar voltada para a funcionalidade e o tratamento deve estar voltado para a funcionalidade também. Critérios que foram propostos, por exemplo, por Fritz, por Braik, eu não sei falar esse outro, então, esses estudiosos, eles desenvolveram escalas, métodos, técnicas para avaliar a performance física do meu paciente. Então, foram desenvolvidas para ser aplicada com um idoso que vive em comunidade, um idoso que está institucionalizado. O que é um idoso institucionalizado? É aquele idoso, por exemplo, que mora no abrigo. Aquele idoso que foi levado pela família para morar no abrigo, foi abandonado pela família, ou que o município foi atrás, tem social, maus tratos e tudo mais, e agora ele se encontra no abrigo, por exemplo. As medidas elas podem ser aplicadas em qualquer tipo de consultório que tenha um mínimo de equipamento e os custos também são mínimos. Os testes foram descritos em estudos randomizados, em estudos comparativos, em comunidades de idosos. Os testes apresentam padrões concretos de confiabilidade e os scores ou os critérios para avaliar os resultados, seja ele positivo ou negativo, eles são bem objetivos. O fisioterapeuta, então, deve eleger ou selecionar o exame físico-funcional que ele vai utilizar, que deva contemplar 3 desses aspectos, que é: o teste deve espelhar fielmente o desempenho físico nas atividades instrumentais de vida diária da pessoa idosa. O teste deve avaliar a mobilidade e também o equilíbrio do meu idoso. E o teste ele deve ser saudável para o meu idoso, ele não deve ser fadigante, cansativo e nem reproduzir o sintoma doloroso, tá? Ele é representativo para a atividade física do meu idoso. Devemos levar em consideração que o idoso, normalmente, com o processo natural do envelhecimento, ele vai ter limitações funcionais, em virtude de comprometimentos cardiovasculares, cardiopulmonares, musculoesqueléticos, neuromusculares em alguns casos. E eles vão se queixar constantemente de cansaço, de falta de ar, que é dispneia, de fadiga, de fraqueza, de dor durante a atividade. Nós temos que observar o que é normal no processo natural do envelhecimento e diferenciar o que é anormal, né? Então, devemos conhecer primeiro o que é normal para entender o que é anormal. Tá, existem 2 formas de você aplicar esses testes. Aplicá-los de forma máxima, ou seja, os testes aplicados com intensidade alta, eles devem ser contraindicados. Por quê? O idoso que não se queixa de patologia, mas que normalmente apresenta tanto o sistema cardiopulmonar como o musculoesquelético, ele vai ter uma capacidade de reserva ou uma capacidade vital diminuída. Ele normalmente vai ter essa capacidade de reserva diminuída. Então, se eu fizer um teste muito fadigante com o meu idoso, eu vou estar alterando o resultado daquele teste, né? E eu vou estar promovendo desconforto para o meu paciente também. Qual é o ideal, então? Nós devemos utilizar os testes submáximos. Então, eles são indicados, pois eles são capazes de determinar de forma confiável e válida a capacidade aeróbica máxima do meu idoso.
o diagnóstico e as limitações funcionais, avaliar com precisão o resultado daquele protocolo de tratamento, examinar a estratégia de reabilitação, além do fato de apresentar maior aplicabilidade, é mais confortável, tem maior segurança, não tem riscos para o meu paciente. É mais tranquilo de ser realizado, então, pelo fisioterapeuta. Passa. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre esses testes. Nós temos aqui o teste de equilíbrio de Berg. O objetivo desse teste é monitorar o status funcional, então a gente vai avaliar o equilíbrio. Basicamente, vamos avaliar o equilíbrio, vamos avaliar a marcha, vamos avaliar todas as fases da marcha. O que o paciente vai fazer? Ele vai se transferir, se sentar, se levantar, manter-se em pé, inclinar-se para frente, girar 360 graus e sustentar em uma perna e caminhar. Então, basicamente, esses são os movimentos que o meu paciente vai realizar. Eu coloquei aqui a escala. Então, a escala, ela vai contemplar, deixa eu ver se eu lembro, 15 perguntas? 14 perguntas. Então, ela vai contemplar 14 atividades. A primeira atividade, por exemplo, posição sentada para posição de pé. Ele está sentado numa cadeira e ele vai se colocar de pé. Aí eu vou falar para o meu paciente: seu João, por favor, levante-se. Quando o senhor se levantar, tenta não usar as mãos para se apoiar. Aí ele vai fazer um movimento. Ele vai levantar da cadeira sem utilizar a mão para apoiar nem na frente, nem do lado, nem no braço da cadeira. Se ele foi capaz de se levantar sem utilizar as mãos, de forma totalmente independente, ele tem um score de 4. Agora, por exemplo, lá embaixo, se ele necessitou de ajuda moderada ou máxima para se levantar, o score dele é 0. Então, vai variar de 0 a 4. Vamos ver o segundo aí, ó. Permanecer em pé, sem apoio. Qual vai ser a instrução que você vai dar? Por favor, seu João, fica em pé por 2 minutos sem se apoiar. E aí eu vou cronometrar. Vou lá e cronometro esses 2 minutos, marco. Se o paciente for capaz de permanecer em pé por 2 minutos sem se apoiar, o número total de pontos para o item 3 continua com o item 4. Então, vamos aqui, ó. 4. O paciente é capaz de permanecer em pé com segurança por 2 minutos. Então, ele é capaz de permanecer em pé por segurança por 2 minutos. No 3, ele é capaz de permanecer em pé por 2 minutos com supervisão. Então, é por isso que tem essa explicação lá embaixo. Então, deu o número total de pontos para o item 3, continue com o item 4. Então, se ele conseguiu permanecer, ele consegue o score de 4. Outra lá, permanecer sentado sem apoio nas costas, mas com os pés apoiados no chão ou num banquinho. Instrução. Por favor, seu João, fique sentado sem apoiar as costas com os braços cruzados por 2 minutos. Então, ele vai permanecer sentado com o braço cruzado sem apoio posterior. Assim, é muito simples, né? E aqui eu coloquei bem explicadinho, então ficou fácil de entender. Olha aqui. Posição em pé para a posição sentada. Então, ele está em pé e ele vai simplesmente sentar. Eu vou pedir, seu João, sente-se, por favor. Aí ele vai sentar. E aí eu vou avaliar. Outra, transferências, né? Instrução. Eu vou arrumar ali as cadeiras perpendicularmente, uma na frente da outra. Eu vou colocar uma cadeira aqui e outra cadeira, uma na frente da outra. Eu vou pedir para o paciente que ele se transfira de uma cadeira com apoio de braço para uma cadeira sem apoio de braço e vice-versa. E você poderá utilizar 2 cadeiras ou uma cama e uma cadeira, por exemplo. Se você for fazer em casa, né, no home care, na casa do paciente, às vezes você não tem esse recurso de ter tantas cadeiras ou talvez não tenha tanto espaço. Então, você pode realizar dessa forma também.
Permanecer em pé sem apoio com os olhos fechados. Nossa, aqui é difícil pro idoso, nem sempre. Qual a instrução? Seu João, por favor, fique em pé e feche os olhos por 10 segundos. E ele vai ter que permanecer. E eu vou avaliar. Outra. Permanecer em pé sem apoio com os pés juntos. Então, ele vai ficar em pé com os olhos abertos e vai apoiar os pés um do ladinho do outro, pé grudadinho. Vou falar, seu João, junte os pés e fique em pé sem se apoiar em nada. E aí ele vai permanecer. Alcançar a frente com o braço estendido, permanecendo em pé. Então, eu vou pedir para ele continuar em pé e ele vai tentar, por exemplo, alcançar alguma coisa ou avançar com o braço sem tirar o pé do chão. Levante o braço a 90 graus, estique os dedos e tente alcançar a frente o mais longe possível. O examinador vai posicionar a régua no final da ponta dos dedos quando o braço estiver a 90 graus. Ao serem esticados para frente, os dedos não devem tocar a régua. A medida a ser registrada é a distância em que os dedos conseguem alcançar quando o paciente se inclina para o frente, o máximo que consegue quando possível. Peça ao paciente que use ambos os braços para evitar a rotação do tronco. Outra aqui, pegar um objeto do chão a partir da posição de pé. Essa não é fácil para o idoso, não. Por exemplo, seu João, pega no sapato. Então, eu vou pedir para ele pegar, mas sem sair da posição reta, da posição ereta. Virar-se e olhar para trás por cima dos ombros. Direito. Cadê o direito? Mulher não sabe que é direito. E esquerdo. E permanecer em pé. Então, qual é a instrução? Vire-se para olhar diretamente atrás de você por cima do ombro esquerdo. Por cima do ombro direito. O examinador pode pegar um objeto e posicioná-lo diretamente atrás do paciente para estimular ele a realizar aquele movimento. Para ser mais lúdico. Uma outra avaliação é girar 360 graus. Então, eu vou pedir para que ele gire completamente em torno de si mesmo. Isso aí não é fácil não, meu Deus. Posicionar os pés alternadamente no degrau ou no banquinho, enquanto permanece em pé sem apoio. Qual que é a instrução? Seu João, toque em cada pé alternadamente. Continue até que cada pé tenha tocado o degrau ou o banquinho 4 vezes. Isso é complicadinho também. Permanecer em pé sem apoio com um pé à frente do outro. Então, as instruções vai ser: coloque um pé diretamente à frente do outro pé na mesma linha, um encostando no outro. Se você achar que não irá conseguir, coloque o pé um pouco mais à frente. E a última é permanecer em pé sobre uma perna. Então, dando uma de Saci Pererê, permanecendo em pé em uma perna. Fique em pé sobre uma perna o máximo que você puder, sem se segurar. E aí eu vou determinar, então, esse score. São 14 tarefas que se relacionam com as atividades instrumentais de vida diária, que é necessário do meu paciente ter equilíbrio para que ele consiga fazer. As tarefas, elas são pontuadas com 5 pontos, variando de 0 a 4, considerando 4 como uma performance normal e 0 como uma tarefa não realizada. A pontuação total, ela vai variar de 0, aonde eu tenho um equilíbrio severamente prejudicado, a 56, que é um excelente equilíbrio, um equilíbrio maravilhoso. O teste ele é utilizado para monitorar o status funcional relacionado ao equilíbrio, para avaliar o curso de alguma doença também, resposta a um tratamento e também para dizer se meu paciente tem um risco aumentado de queda. E também falar se esse paciente tem um risco aumentado de morte, então um risco aumentado de morbidade, de mortalidade. Um outro teste que nós também podemos utilizar com o paciente idoso é o TUG teste, que é o teste levante e ande, né? Tem uns que chamam teste levante e ande, TUG teste. Então, é um teste cronometrado de levantar-se e ir. Quais são os materiais que nós vamos utilizar?
uma cadeira com braços, pés fixos de preferência, um cronômetro, fita métrica, ou uma trena, um barbante, enfim, que tenha 3 metros de comprimento, onde eu vou marcar o ponto inicial e o ponto final. Orientar o procedimento do teste para o paciente e se certificar de que ele entendeu o que ele tem que fazer. Realizar uma tentativa teste para ele fazer o movimento e você observar se ele realmente compreendeu. De preferência somente uma vez, tá? Senão o meu paciente vai ficar cansado. Corrigir se for necessário e reforçar pontos importantes, como o senhor vai chegar até a marca que está lá no chão. Então, o ideal é que você coloque ali uma fita visível, por exemplo, uma fita amarela num chão cinza, né? Marcar no chão, seu João, o senhor vai chegar até a marca que está ali no chão. Depois que o senhor chegar naquela marca, o senhor vai se sentar naquela cadeira, que vai estar ali, rente com aquela marca. E o senhor vai encostar o corpo completamente no encosto da cadeira, no fundo da cadeira. Caso o idoso tenha alguma dificuldade de entender, ou talvez até de esquecimento, que seja necessário interromper o teste, é necessário que você reforce a orientação, tá? E reinicie, então, o teste. Caso o participante faça alguma pergunta durante o teste, por exemplo, é para sentar? Responda, faça como eu lhe disse para fazer. Então, você já explicou, você já fez o teste inicial, ele fez. Na hora de realizar, ele ficou confuso. Então, você vai responder dessa forma. Faça como eu lhe disse, seu João, para ele finalizar. Então, você vai avaliar, né? É permitido ao paciente o uso de dispositivo auxiliar de marcha, como, por exemplo, bengala, andador, pode utilizar, desde que ele use aquele que ele está habituado, tá? O participante deve estar usando seu sapato habitual, seu sapato de costume. E para cronometrar o tempo, o cronômetro deve ser disparado quando o paciente projetar o ombro para frente para sair da cadeira. Então, ele fez o balanço para sair da cadeira, eu já marco o início daquele cronômetro. E ele deve ser parado quando o mesmo se encostar completamente no tronco lá da cadeira. Ele andou, girou e sentou. Procedimento. O idoso deverá estar sentado em uma cadeira com apoio lateral de braço. E eu vou solicitar para o meu idoso que ele se levante sem apoiar nas laterais da cadeira. E ele vai caminhar 3 metros, vai girar 180 graus, retornando ao ponto de partida para se sentar novamente. Resultado. Eu vou assinalar conforme a cronometragem. Se for menor do que 10 segundos, se for entre 10 e 19 segundos, e se for maior do que 20 segundos, se for 20 segundos ou mais. Na literatura, tempos acima de 12,4 segundos já indicam um risco aumentado de quedas. Então, o que é o TUG teste? É a avaliação da mobilidade funcional relacionada ao equilíbrio. Eu avalio marcha, eu avalio capacidade funcional do meu idoso, e isso pode me predizer um risco de maior fragilidade, de um grau maior de fragilidade daquele meu idoso. O objetivo principal ali é avaliar o risco de quedas. O procedimento é solicitar ao idoso que se levante sem apoio, caminhe e retorne ao local de origem ou local de partida e se sentar. Deverá ser avaliado o tempo de percurso e as condições que aquele idoso realizou aquele trajeto. Ficou confuso, se perdeu, caminhou, qual o movimento, o balanço, teve dissociação de cintura escapular, teve postura antálgica, então temos que avaliar isso tudo. A avaliação dos resultados. O teste ele é considerado normal quando o tempo de percurso for inferior a 10 segundos. Se o tempo estiver entre 10 e 19 segundos, considera-se que o idoso apresenta risco moderado de queda, sendo esse risco aumentado quando o tempo obtido for maior que 19 ou 20 segundos. Se o meu idoso utiliza algum tipo de acessório de marcha, por exemplo, bengala,
Tolera-se um tempo entre 10 e 19 segundos. Em qualquer dos casos, há risco acentuado de queda se for superior a 20 segundos. O teste deve ser considerado alterado se o idoso não conseguiu executar por algum problema motor, como, por exemplo, ele não pode se levantar, ele não tem mobilidade, ou cognição, ele não tem entendimento, tá? Para a realização daquele teste. Outro teste que também pode ser utilizado é o teste de caminhada de 6 minutos. Gente, isso aqui é tão importante para vocês e depois vocês vão sentir tanto a falta de não ter alguém falando a respeito. É muito importante mesmo, vocês vão ver muito isso na prática, tá? Fisioterapeuta é escala, é teste, avaliação de força, avaliação de equilíbrio, a nossa vida é essa. E tudo você tem que comprovar. Tá? Por exemplo, como que eu vou provar que o meu paciente melhorou? Eu vou quantificar. Fisioterapeuta tem que ter científico, tem que ter base, tá? Não tem como falar assim, fulano tá melhorzinho. Melhorzinho quanto? Tá bom? Teste de caminhada de 6 minutos. Uma variação do teste originalmente desenvolvido por Coop vai avaliar o consumo máximo de oxigênio, que é o VO2 máximo. O teste ele consiste em mensurar a distância máxima percorrida em 6 minutos, então tem que ter ali, tem que ter um espaço maior, né, um espaço mínimo. O objetivo é avaliar e monitorar o nível de resistência aeróbia de idosos saudáveis e predizer o grau de morbidade e mortalidade de pacientes que venham apresentar distúrbios cardiovasculares e respiratórios. Então, basicamente é isso, tá? Eu vou colocar ali para o meu paciente fazer essa caminhada em 6 minutos e eu vou quantificar esses valores. Só um instantinho. Então, basicamente eu vou avaliar, como eu já falei, essa distância que vai ser percorrida pelo meu paciente em 6 minutos. Existem indicações, existem contraindicações, então tem essas particularidades. A gente vai falar mais um pouquinho aí quando a gente chegar na parte prática. Mas basicamente eu vou estar avaliando a capacidade funcional do meu idoso. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre esses assuntos. E as atividades básicas e instrumentais de vida diária, através do teste de performance física. Nós vamos utilizar aqui esse teste. Então, o protocolo de performance física. Nós temos aqui essa forma que ele pode ser realizado. Tá. Eu vou solicitar meu paciente, quando for dada a voz de comando, ele vai escrever a seguinte sentença: as baleias vivem no oceano. E eu vou cronometrar o tempo desde a voz do comando até o momento em que a caneta se levantou no final da realização daquela escrita. Então, todas as palavras devem ser inclusas e legíveis e o período não precisa ser incluído para a tarefa ser considerada completa. Então, eu vou terminar ali, vou dar uma ordem e ele vai realizar. Como, por exemplo, ali o segundo. 5 grãos de café são colocados em uma tigela a uma certa distância da borda da mesa, bem à frente do meu paciente. E um frasco de café vazio é colocado na mesa do lado não dominante do meu paciente. Uma colher de chá é colocada na mão dominante e solicita-se que o paciente, logo após o comando, pegue os grãos.
um de cada vez e coloque-o no frasco de café. Então, o tempo deve ser cronometrado desde o momento do comando da voz até o momento em que ele recolheu o último grão e colocou no frasco. São ali algumas orientações de como pode ser realizado. E ali tem outros. Então, essa aula eu peguei aqui do nosso livro de fisioterapia geriátrica, prática da assistência ao idoso, tá bom? Para quem ficou em dúvida. E agora vamos falar um pouquinho sobre o caso clínico que eu passei para vocês. Quem fez, quem não fez, passou, né? Teve bastante tempo. Valeu nota. Vamos lá. Caso, você vai construir, então, uma anamnese com base no seguinte caso clínico. Paciente fulano de tal, sexo masculino, 82 anos de idade, morador de Redenção Pará, aposentado, trabalhando como sapateiro por 33 anos, chega ao atendimento fisioterapêutico para sua primeira consulta com encaminhamento médico, possuindo diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, osteoporose, sequela de fratura de tíbia. Após 6 meses, sofreu um acidente com queda de própria altura, então ele caiu e fraturou a tíbia. Queixa-se de dificuldade para caminhar, deambular, insônia, dificuldade para dormir, sentimento de vazio, então alterações emocionais, sente falta dos dias em que trabalhava, em que era mais ativo. Faz uso de antihipertensivo, vitaminas e, por vezes, analgésicos por conta da dor da perna esquerda. Apresenta déficit de equilíbrio, fraqueza muscular e durante a consulta está acompanhado pela filha, a qual demonstra grande interesse ali nos cuidados com o pai. Eu baixei ali, olhei várias fichas, né? Conferi várias fichas, baixei, não estou falando assim no sentido que eu peguei as fichas que vocês, salvei as fichas que vocês me passaram. Peguei aqui uma ficha de uma aluna. Ai, meu Deus, como é que abre? Então, essa ficha aqui foi a ficha que foi desenvolvida pela Suzane, que ficou muito bacana, muito bem construída. Então, ela desenvolveu a ficha de acordo com aquele capítulo 3. Eu vi que ela leu muito bem, estudou, postou lá nas redes sociais e eu conferi. Então, ela colocou lá em cima, ó. Então, como que seria essa ficha? É a ficha que ela construiu. Ela é fisioterapeuta e construiu a ficha dela. Ficha de avaliação geriátrica, dados pessoais do meu paciente, né? Casado, sexo masculino, mora em Redenção. Ela colocou até o endereço, olha. Meu Deus, ela colocou o número de telefone, pai. Deixa eu apagar a iniciar. Agora que eu vi isso aqui. Tá. Sinais vitais do paciente. Então, ela supôs ali os sinais vitais, colocou ali uma frequência respiratória, uma frequência cardíaca. Então, ela supôs, né? E a anamnese em si. Medicação que o paciente utiliza, antihipertensivo, vitaminas, analgésicos. Patologias associadas, colocou hipertensão. Ótimo, ok. Diagnóstico clínico, hipertensão arterial sistêmica, osteoporose e sequela de fratura de tíbia, né? Sequela de fratura de tíbia, ok. Queixa principal, então a queixa dele maior é a dificuldade de caminhar, né? A insônia e o sentimento de vazio, mas principalmente aqui a dificuldade de deambular, né? Porque quando ele caminhava, ele conseguia trabalhar. História da doença atual. O paciente relatou que após 6 meses sofreu um acidente com queda de própria altura. O paciente queixa... Então, qual é a história da moléstia atual dele? É queixa de dor, dificuldade para caminhar, insônia e sentimento de vazio, porque antes ele conseguia trabalhar e agora ele já não trabalha mais. História da moléstia pregressa. Ela colocou aqui uma pontuação, né? Como ele tem uma sequela de fratura de tíbia, o que pode ter acontecido, né? Ele pode ter passado por uma cirurgia, ele pode ter passado por uma internação, ele teve que realizar exames, ele teve uma história de ter sofrido uma queda de própria altura, então essa é a história pregressa. Ele é hipertenso, ele faz tratamento com antihipertensivo há vários anos, ele tem uma doença crônica, né, que é a hipertensão. E o exame clínico? O exame físico, exame funcional do meu paciente. Para o exame físico, ela colocou aqui inspeção, né?
que a observação, eu não coloquei ali dados, não coloquei dados para observação, mas, por exemplo, eu vou avaliar coloração da pele, postura antálgica, anormalidades de tecido mole. Então, eu vou observar todas essas questões. Palpação. Dependendo da região que eu quero tratar e da região que o paciente está queixando também, né? Posso observar ali na minha palpação anormalidades, presença de edema, presença de rigidez articular, presença de contraturas, tá? Por exemplo, a avaliação de força muscular, né? No caso, ela relatou fraqueza muscular em membro inferior esquerdo, tá? Mas qual é o método que eu vou utilizar para avaliar essa força? Como eu coloquei lá na aula para vocês, vocês podem utilizar a escala de Kendall, MRC. Vocês podem utilizar também aquela escala alterada que eu coloquei, que vai variar um score de 5 a 0. Vocês podem avaliar também a marcha do meu paciente. Então, análise de marcha. Apresenta déficit de equilíbrio, tá? Na análise de marcha, ela observou que ele apresentou déficit de equilíbrio. Qual o método que você utilizou para realizar essa avaliação da marcha? Então, eu posso utilizar ali o tug test, que eles chamam também de up, up, in the go, né? O teste levante e ande. Posso utilizar o teste de caminhada de 6 minutos, né? Então, eu estou avaliando a força muscular e também estou avaliando o equilíbrio do meu paciente. Ela utilizou aqui escalas para avaliação da dor, como aqui é utilizado a imagem do corpo humano, e ali o meu paciente vai me relatar o local específico daquela dor. E eu posso também quantificar numericamente, de forma quantitativa, a intensidade daquela dor. Então, eu posso utilizar aqui a escala numérica, a escala visual analógica, a escala descritiva simples. Essas escalas aqui a gente viu lá no livro, né? E também eu vou avaliar outras coisas, né? Aqui tem quase tudo o que a gente viu ali na aula teórica. Então, nós também vamos avaliar o status mental do meu paciente através daquela escala que eu mostrei lá no iniciozinho. E também nós temos aqui, por exemplo, a escala para avaliar as AIVDs. Tem também a escala para avaliar as AVDs, a escala para avaliar a performance física. Então, aqui nós temos a escala para avaliar o status mental. Nós temos o Mini Mental, que é o mini exame de estado mental, tá? Que eu também posso colocar na minha ficha de avaliação. Cadê o outro? Tenho aqui a escala utilizada, a escala de Lawton, para avaliar as AIVDs. E também tenho a escala de Bartel para avaliar, ficou pequeno, né? E a escala de Bartel para avaliar as AVDs, as atividades de vida diária. Tá? E dessa forma eu vou... Oh, meu Deus, como é que minimiza? E dessa forma, então, eu vou montar o meu diagnóstico fisioterapêutico ou cinético funcional, o prognóstico do meu paciente e o meu tratamento a curto, médio e longo prazo. E assim, os resultados finais daquela terapia, tá certo? Então, basicamente foi isso. A nossa aula finalizou. Quero agradecer o comprometimento da turma em assistir a aula. Foi bem interessante, bem legal. Muitos alunos realmente me mandando dúvidas, me mandando perguntas, sugestões. E eu estou muito feliz com isso. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem que a gente está aí... Ó, fiquei até rouca. Podem mandar mensagem. Eu estou aí à disposição para tirar qualquer dúvida, sanar qualquer dúvida que vocês possam ter, tá bem? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus e tenham uma boa noite.